Olá! Chegamos ao último programa do ano, na Mira da Verdade, chegando na última semana do ano. E quando a gente se fala em final de ano, o que vem à nossa mente são promessas, promessas para um novo ano. Mudar de vida, quem sabe mudar o estilo de alimentação, quem sabe prometer a Deus a ter um maior comprometimento com a palavra dele. Enfim, são várias as metas, as promessas, os votos que fazemos. Mas a Bíblia tem um capítulo que ela fala um pouco sobre isso. E quando a gente lê, acaba nos atemorizando. Olha que fala Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 2 ali, já mais diretamente, diz o seguinte: pense bem, antes de falar, e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? É forte, não é? Fazer promessas a Deus e não cumprir realmente zanga Deus? Ira o nosso Criador? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos acabando o ano aqui no programa Na Mira da Verdade. É motivo de grande alegria por ter você aqui com a gente todas as semanas. São 52 semanas onde nós estivemos ao vivo aqui fazendo o programa Na Mira da Verdade acontecer. E é você que de fato faz o programa ser o que é. Através das suas dúvidas, através das suas perguntas. Como você sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e é você quem faz o programa acontecer. E a gente está feliz aqui, professor Leandro Quadros. Estamos felizes porque estamos chegando ao final do ano e para a gente acaba dando assim um sentimento de missão cumprida, é ou não é, professor? É verdade. Quantas pessoas estudaram conosco aqui no Na Mira da Verdade? Quantas pessoas pediram cursos bíblicos? Né? Quantos telespectadores e ouvintes tiveram um contato mais íntimo com a Bíblia, né? Por quantas situações passamos ao longo do ano e Deus nos manteve aqui, nos trouxe aqui, nos deu a vida. Então temos muitos motivos realmente para agradecermos e agradecemos a Deus e agradecemos a você por estar fazendo parte da história do Na Mira da Verdade ao longo deste ano. Esperamos que no próximo ano você continue fazendo parte aí da nossa família. Muito bem, nós agradecemos muito por você participar com a gente e as perguntas sempre chegam para a gente. Nessa época do ano, é muito comum, todos nós fazemos promessas a Deus ou fazemos votos de mudança de vida, mudança de hábito, enfim, uma série de coisas que a gente pensa em fazer para melhorar. Todos nós queremos melhorar, né? E essa questão da promessa, essa questão do voto, fazer um voto a Deus,
a gente percebe que traz assim muita angústia para muitas pessoas. Depois que passou o ano, começou o ano, as coisas começam a acontecer e me parece que no decorrer da história você não vai conseguindo cumprir aquilo que você prometeu e algumas frustrações, algumas preocupações e chegam pessoas a ficarem assim temerosas com Deus de como acontecer, do que acontecer, né? De como Deus vai lidar com essa quebra de promessas. E aí é quando a gente se depara com a Bíblia e lê um capítulo desse de Eclesiastes e fala que realmente Deus não leva, não é de brincadeira, né? Ele pode sim se irar, a gente fica preocupado. Será que não podemos fazer votos para melhorar e pedir a ajuda de Deus? Será que eu não posso prometer? E aí entra a pergunta, né, professor? Como é que é essa questão do voto? Se eu fizer um voto a Deus e não conseguir atender esse voto, eu estou pecando, há uma condenação para mim, enfim. Como é que a gente pode esclarecer isso aqui no programa Na Mira da Verdade? Eu quero ajudar, Tito, nosso telespectador, a entender que Deus, quando Ele fica descontente por fazermos um voto e não cumprirmos, né? Deus, Ele nos perdoa e Deus também quer nos conscientizar de que devemos ter respeito e reverência para com Ele. E um terceiro aspecto que eu quero mostrar é que quando Deus disciplina uma pessoa, por exemplo, uma pessoa faz votos, desrespeita a Deus, desrespeita e não está nem aí, e Deus disciplina esta pessoa, como que é a disciplina de Deus? Então nós temos que entender que até mesmo na disciplina, por um voto impensado ou por uma atitude repetitiva em fazer coisas, prometer coisas a Deus e não cumprir, até nisso a disciplina de Deus tem um propósito, não é um propósito vingativo, é um propósito redentivo, de salvação, educativo, né? E aí quando lemos sobre a disciplina de Deus, em Hebreus 12, 5, por exemplo, diz assim, ó, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, quando Deus disciplina alguém por não cumprir os seus votos, Deus o faz como um pai, porque Ele ama. Ele não disciplina para destruir, para castigar, né? A disciplina é para a educação. É óbvio que vai haver consequências. O que nós plantamos, colhemos. Mas a disciplina de Deus é educativa, é redentiva. Então você tem que ter isso em mente. Se você ver a Deus como aquele indivíduo que é um vingador, né, que só cobra e vinga aquilo que os outros fazem de errado, aí você não compreendeu o caráter de Deus ainda. Né? Tendo esse pressuposto de que Deus pode sim disciplinar e punir de forma educativa e redentiva alguém que não cumpre um voto, porque Ele é um pai que disciplina um filho não motivado pelo ódio, mas para o bem-estar deste filho, agora podemos aqui entender Eclesiastes capítulo 5, né? Vamos ler Eclesiastes 5, a partir do verso 2. Ó. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Em primeiro lugar, por que não devemos nos precipitarmos? Porque Deus, Ele está muito acima de nós. Então, quando fizermos um voto ou uma promessa a Ele, diríamos assim, deveríamos pensar bem antes. Então, o que Eclesiastes condena é o voto precipitado. O indivíduo faz votos precipitados, não cumpre, aí ele vai desenvolvendo um caráter irreverente para com Deus e isso vai fazendo mal para a própria pessoa. E aí Deus tem que discipliná-la como um pai disciplina um filho, para ela melhorar nisso. E aí, verso 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos.
cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, né, que pode ser ali o sacerdote, a quem a pessoa poderia estar fazendo a promessa de dar uma oferta para o templo, ou pode ser até um anjo de Deus, né, na presença do indivíduo, que foi inadvertência, porque razão se iraria a Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então, o propósito aqui é nos ajudar a não falarmos demais, a não fazermos votos precipitados. Porque quando nós prometemos algo a Deus e não cumprimos, obviamente nós pecamos. Mas isso não significa que Deus não perdoe. O que nós lemos em Miqueias capítulo 7? Se você, meu irmão, minha irmã, fez um voto a Deus e não cumpriu, está arrependido deste voto e se arrependeu de ter falado precipitadamente, Deus perdoa você. O sangue de Cristo derramado na cruz garante o seu perdão. Você não precisa ficar agora atormentando-se pelo voto que não cumpriu. Não é? O que diz Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19? Vamos ler. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Olha aí, ó. Deus não vai ficar chateado com você a vida inteira porque você não cumpriu um voto. Ok? Porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos, veja, não são alguns, todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, com um texto desses, você não pode ficar se atormentando por um voto que não cumpriu. Você tem que pedir perdão, aceitar esse perdão e, pela fé, receber este perdão maravilhoso. Porque Deus não retém a sua ira para sempre. O que eu sugiro a você, já que estamos entrando num novo ano, é que se você fizer um voto a Deus, antes de fazer, pense bem se você poderá cumprir, se está na sua capacidade de cumprir. Um tipo de voto que você nunca pode fazer, por exemplo, ou nenhuma promessa que você pode fazer, por exemplo, para Deus, é assim: Deus, eu prometo que neste ano eu vou parar de praticar tal pecado. É um absurdo prometer isso. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E 1 Coríntios 15 mostra que é só na glorificação que a natureza pecaminosa será tirada de nós e aí sim nós não pecaremos mais. Então, se você quiser fazer promessas, eu prometo, Deus, que não vou mais praticar tal pecado, deixa para prometer só quando você for glorificado. Não faça essa bobagem. Agora, você pode estabelecer um plano. Deus, neste ano eu quero, com a sua ajuda, com a sua graça, lutar mais contra esse meu pecado e contra esta minha debilidade. Você pode fazer isso. E você pode também fazer, ao invés de promessas, um plano de ação. O que é um plano de ação? Você quer conquistar alguma meta, não é? E aí, você elabora um plano de ação para que você possa conquistar esta meta com mais facilidade. Você pode pegar uma folha ou num caderno e escrever em título Plano de Ação. E do que é composto um plano de ação? Você faz uma declaração de meta, item 1, declaração de meta. Coloca a sua meta no ano. Não trabalha com muitas. Trabalha a princípio com uma ou duas. Depois que você cumprir essas metas pessoais ou espirituais, coloca mais uma ou duas, não é? Então faz uma declaração de meta. Depois, coloque os alvos factíveis específicos, com data almejada para alcançar, ou seja, quais são os alvos que você precisa seguir específicos para alcançar essa meta e com data para cumprir cada um daqueles alvos. Terceiro ponto do seu plano de ação, faça uma lista dos benefícios que terá por alcançar essa meta, porque se você fizer uma lista dos benefícios,
e também dos malefícios, isso vai motivar mais ainda o seu cérebro a você a correr atrás daquilo que você realmente quer, não é? E quarto, passos específicos para alcançar a meta ou a mudança almejada. Então, ao invés de prometer algo, faça um plano de ação, entregue esse plano de ação ao Espírito Santo e não se esqueça, Deus já lhe perdoou. Independente do voto que você tenha feito, de acordo com Miqueias 7, 18 e 19, Deus já lhe perdoou. Passe uma borracha nisso, pare de se culpar com isso, aproprie-se pela fé do perdão de Deus e siga a sua vida adiante, tendo um novo ano cheio de realizações e com muita alegria. Afinal de contas, professor, sempre é muito importante a gente querer mudar de vida para melhor, não é? Sim. Então, é importante, sim, você ter a nova chance de um novo ano e se programar para mudar de vida. Né? De quem sabe querer estudar mais a palavra de Deus, enfim, esse plano que o professor acabou passando para a gente aqui é uma forma de você adaptar para as coisas da sua vida e tenho certeza que isso vai fazer muito bem para você. Então é importante sim realizar novas coisas, que essas coisas sejam para o bem. Muito bem, tem mais uma perguntinha, nós temos alguns minutinhos ainda, professor. Tem 2 minutinhos, acho que você consegue responder essa pergunta. O Vicente de Paula, ele fez a seguinte pergunta pelo Facebook. Eu gostaria de saber se a pessoa que vive cometendo sempre o mesmo pecado, ele tem perdão? O Senhor Jesus perdoa aquele que comete sempre o mesmo pecado? Vai lá, pede perdão e comete de novo. Enfim, como é que é, professor? Depende do tipo de pecado. Se é um pecado por rebelião, ou seja, o cara rebeldemente rejeita Deus, vai chegar um momento em que o coração dele vai se endurecer. Deus perdoa até mesmo o pecado por rebelião. Você vê em Levítico, dos capítulos 1 ao 4, que havia sacrifícios pelos pecados voluntários e pelos pecados involuntários. Então Deus perdoa ambos os pecados. O detalhe é que o pecado por rebelião, ele endurece o coração. Como diz Hebreus 3, 13 a 15. Agora, tem aquele tipo de pecado que não é por rebelião. É porque o indivíduo tem uma natureza distorcida e ele está lutando contra isso. E talvez ele tenha que lutar contra isso a vida inteira. Isso não é uma rebelião, porque quando ele peca, ele sente, ele se entristece, ele reconhece que está errado, ele pede perdão a Deus. Não é? É como, por exemplo, algumas pessoas estão se recuperando do alcoolismo ou das drogas, têm as suas recaídas. Mas você não deve entrar em desespero por causa da recaída ou da queda no pecado, né? Você tem que avaliar, assim como um viciado, né? Ele tem que avaliar a sua vitória pelo intervalo de tempo entre uma recaída e outra, você também tem que avaliar a sua vitória, né, pela conscientização maior que você tem dos seus erros, pela vontade maior que você tem de não praticá-los, pelo intervalo de tempo entre um erro e outro. Então avalie o seu crescimento desta forma. Né? Então se você não é um rebelde, mas é uma pessoa que luta com a ajuda do Espírito Santo, aproprie-se da paz de Cristo, vá, leia Mateus 11, 28 a 30, achegue-se a Jesus, Ele vai lhe dar paz, poder do Espírito para você seguir adiante. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas, seus questionamentos através do nosso SMS. O número é 12 981 51 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então, pelas nossas redes sociais. facebook.com/namiradaverdade.nt e também no nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente e a gente quer colocar a sua dúvida na mira da verdade. Muito bem, professor, eu tenho uma pergunta que chegou pelo SMS aqui, a questão é a seguinte, eu vou fazer e a gente vai ter que ir para o intervalo. Em Apocalipse fala que o mar já não existe e em Isaías diz que jamais haverá lembrança das coisas passadas. Se é assim, como harmonizar a doutrina do milênio, onde terá o juízo comprobatório, que veremos por que
eu estou lá e muitos não estarão. Se eu não vou lembrar, como comprovar? Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e eu já quero começar anunciando para você o curso bíblico que oferecemos aqui no Na Mira da Verdade gratuitamente. É o Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico, você pode entrar agora, nesse momento, já no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver do lado direito, peça seu curso bíblico gratuito, é só você clicar lá. Você vai ser direcionado para um espaço onde você vai fazer um cadastro com os seus dados postais para que ele possa chegar direitinho para você. É um curso bíblico relacionado ao tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo, os últimos momentos da história desse planeta. E com certeza esses temas vão ajudar você a elucidar muitas questões. É um curso bíblico gostoso de fazer. No final são 16 lições. No final de cada lição você tem um pequeno questionário para você aprender, tirar as suas dúvidas, reforçar o seu aprendizado e tenho certeza que vai abrir muito a sua mente para você aprender mais sobre esses últimos momentos e o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Envolve vários temas sobre a Bíblia. Tenho certeza que você vai gostar. É de graça, você não vai pagar nada. Tá perdendo o quê? Liga agora ou então acesse agora o nosso blog. Se você ligar no horário comercial, o número é 12 21 27 3121. 12 21 27 3121. Você liga pra gente, tem uma equipe aí para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar para você, tá bom? É um presente. Não perca tempo não, peça agora mesmo. Professor, nós fechamos o bloco aí sobre essa questão que chegou, deixa eu ver aqui, foi o Daniel, ele é de Nova Resende, Minas Gerais, ele disse o seguinte, em Apocalipse fala que o mar já não existe, e lá em Isaías diz que jamais haverá lembranças das coisas passadas. Se é assim, como harmonizamos a doutrina do milênio, onde terá o juízo comprobatório que veremos, porque eu estou... Por exemplo, ele já está citando, porque eu estou no céu, ou estou lá, e muitos não estarão. Se não vou lembrar, como comprovar? E aí, professor, uma pergunta capciosa, meu amigo. Como é que você sai dessa? Em primeiro lugar, o nosso irmão deu uma confundida bem grande na ordem dos eventos, né? Por quê? Aqui Apocalipse 21, né, quando fala que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a terra passaram e o mar já não existe, né? A nova terra, ela vai existir depois do milênio. Então, obviamente que as lembranças das desgraças passadas ocorrerão depois do milênio. O milênio ocorre no capítulo 20. Então, se o irmão ler a sequência, capítulo 19, volta de Jesus, milênio, no capítulo 20 e 21, nova terra, está resolvido o seu problema. Além disso, devemos considerar que o fato de não termos lembranças das coisas passadas na nova terra, e lembre-se, a nova terra é depois dos 1000 anos, né? Como está em Apocalipse 20 e 21. O não ter lembrança das coisas passadas aqui em Isaías 65, 17 tem que ser avaliado à luz do contexto, que é o verso 16, né? Então diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Que coisas passadas são essas? Verso 16, ó. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Então nós não vamos ter momentos de lembranças profundas das angústias passadas. E é na nova terra, não está falando do milênio. Durante o processo do milênio é óbvio que nós teremos que lembrar de coisas, de pessoas, nos emocionaremos porque algumas pessoas, porque vamos entender o plano de salvação, por que alguns foram salvos e outros não. E é por isso que é só depois do milênio que Deus promete secar dos olhos toda a lágrima em Apocalipse 21, 4.
Então analise a sequência e você não verá contradição alguma. Muito bom, professor, muito bom. Agora eu tenho mais uma perguntinha aqui, ela é até grande. Vamos ver lá como as nossas produtoras vão fazer a pergunta, se preparem aí. Mas a questão é a seguinte, eu já vou adiantar para facilitar. O que nós vamos colocar agora na mira da verdade é mais uma vez sobre o dom de línguas. Quando nós falamos aqui que o dom de línguas é um dom de idiomas. Aí o Ed, pelo Instagram, ele escreveu assim, professor. Professor, existe algum relato na Bíblia do Espírito Santo usando alguém com línguas estrangeiras para anunciar o Evangelho? A gente sabe que sim, você vai falar já já. Tudo bem, se isso é verdade, por que os cristãos missionários cheios do Espírito Santo de hoje ou estudam a língua do país ou usam intérprete para anunciar a palavra? Paulo diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, se eu falar em inglês, por exemplo, ou qualquer outra língua estrangeira, estarei sendo edificado? Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ué, em que língua estrangeira devo falar com Deus? A gente percebe que ele tem uma dúvida isso com relação ao que a gente apresenta, o que a Bíblia apresenta, que o dom de línguas é o dom de idioma, certo? E que outro texto que fala que quando falamos em línguas, estamos falando a Deus. Então ele está com uma certa dúvida com essa questão de falar em idiomas, por que isso não acontece hoje? E ao contrário, são línguas estranhas mesmo, como diz a Bíblia, que não fala a homens, fala a Deus. Bom, aí temos 3 partes nessa pergunta que precisamos esclarecer. A primeira parte, o dom de línguas é um dom de idiomas? Não há dúvida, né? Aqui em Atos capítulo 2, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo e mais outros seguidores de Cristo, aqui é dito, por exemplo, no verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então é óbvio, eles falavam idiomas e a palavra língua do grego glossa quer dizer idiomas. Então o dom de línguas é uma capacitação sobrenatural para a pessoa falar um outro idioma. Você pode estar se perguntando por que os missionários hoje, na sua grande maioria, têm que aprender um novo idioma e não recebem este dom. Existem algumas razões. A primeira delas, hoje nós temos mais recursos, muito mais recursos para a aprendizagem de um idioma do que eles no passado. Segundo ponto, em certos casos especiais, o Espírito Santo continua dando o dom de línguas para certos missionários, né? Para que eles comuniquem o Evangelho no idioma ou no dialeto de certo povo. Terceiro lugar, Atos 2, 17 e 18 diz que pouco antes da volta de Cristo, o principal dom a ser usado não seria mais o dom de línguas, seria o dom de profecia. Então nós temos que entender que todos os dons são válidos, mas em certos momentos da história, Deus utiliza-se de certos dons que ele julga serem mais necessários. Tanto que em 1 Coríntios 12, 11 é dito que o Espírito Santo dá a cada um o dom conforme ele quer. Então é ele quem decide. Então no momento dos apóstolos, tanto o dom de profecia quanto o de línguas era muito importante. Pouco antes da volta de Cristo, Atos 2, 17 e 18 promete uma ênfase no dom de profecia. E em relação a 1 Coríntios 14, que você citou, esta aqui é uma explicação que obviamente é bastante longa e eu não posso lhe dar essa explicação agora, porque a pergunta do irmão foi em 3 partes, então eu preciso dar a oportunidade a outros telespectadores e ouvintes. Veja, quando diz no verso 2 que o que fala em língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém entendia esta pessoa porque ela falava em mistérios, você tem que entender aqui o seguinte, Paulo não está apoiando esse uso do dom de línguas em Corinto, ele está corrigindo. Havia realmente um uso distorcido do dom e Paulo não queria entrar de sola neles e dizer o seguinte, olha, o dom que vocês estão usando aqui não vem de Deus. Então Paulo ele teve tato e falou, olha, essa forma como vocês estão aí usando o dom, somente Deus está entendendo.
Mas aí ele não aprova esse dom, porque ele faz uma série de correções ao longo do capítulo. E você precisa avaliar essas correções. Por exemplo, aqui no versículo 6, verso 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então Paulo corrige o dom de línguas. E por que o indivíduo que falava em línguas edificava a si mesmo? Por alguns motivos. Ele poderia estar edificando a si mesmo porque apenas ele entendia. Ele podia estar edificando a si mesmo pelo prazer de poder exercitar o seu dom espiritual, mas não quer dizer que este seja o propósito. O propósito é que edifique a todo mundo. Tanto que Paulo diz que se não houver um intérprete, ele diz assim, então que ninguém fale nada. E no verso 19, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então você tem que avaliar o dom de línguas desta forma. É um dom sobrenatural para falar novos idiomas, mas em 1 Coríntios 14 há uma certa distorção do dom e Paulo está corrigindo. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook. Quem mandou pra gente é o Benito Simas. Obrigado, Benito, pela sua participação. A pergunta dele é a seguinte: o que significa Isaías capítulo 66, a partir do verso 22 até o 24? E ele diz o seguinte: no céu guardaremos o sábado? E esses mortos, o que quer dizer? Então nós vamos ler aqui para contextualizar. Então a pergunta é, será que no céu nós vamos guardar o sábado? Só que Isaías, quando fala isso aqui, fala de alguns mortos ali para fora da cidade. Olha só o que está dizendo. Isaías 66, 22 diz o seguinte: o Senhor Deus diz assim: como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão o nome de vocês e vocês sempre terão descendentes. Olha só. Em todas as festas de lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, o falei. Então a questão é a seguinte: uma vez que o texto, a parte do texto está falando de novo céu e de nova terra, chega no final ali, ele fala que vão ter mortos que estarão queimando, que estarão ali, nem os vermes irão comer. Então como compreender isso? Por que a Bíblia está dizendo isso aí e o que quer dizer isso tudo? Nós temos que entender o seguinte, primeiro nos perguntarmos ao texto. Esse texto se refere à nova terra que Deus prometeu ao israelita antes da primeira vinda de Cristo? Ou esse texto fala da nova terra que Deus prometeu aos justos após a segunda vinda de Cristo? Então, essa isso não pergunta... tem dupla, como é que fala? Dupla... aplicação. Aplicação, é? Então é isso que o texto tem. A primeira aplicação do texto era para os israelitas. Deus prometeu a eles uma nova terra. Nesta nova terra, eles iam poder celebrar a festa de lua nova, que era um período mensal, e poderiam também observar o sábado nessa nova terra, sem preocupações com escravidão e tudo mais. E no estabelecimento desta nova terra, eles veriam, em certo momento, em que os ímpios recebessem o juízo naquele momento, eles veriam os cadáveres daqueles que rejeitaram a Deus. E como que isso acontecia? Isaías tinha em mente aqui um vale chamado Vale de Inom. Neste vale se queimava lixo e também se jogava muitas vezes corpos, cadáveres. É por isso que tem aqui a linguagem, porque o seu verme nunca morrerá e o seu fogo nunca se apagará. Aqui não está dizendo que vai existir um verme eterno, que comeu da árvore da vida e vai ficar eternamente comendo o indivíduo. E que o fogo não se apaga, mesmo queimando toda a matéria. Não, esta é uma linguagem poética para descrever
a total destruição dos ímpios, um verme que nunca morre e um fogo que não se apaga. Tá? Alguns detalhes do texto se aplicam só à nova terra que Deus prometeu aos israelitas. E outros se aplicam ao Israel espiritual como igreja. Né? Por exemplo, na nova terra, nós observaremos o dia do Senhor, porque a verdade adoraremos a Deus todos os dias, não é? Mas o sábado nunca deixará de ser o dia do Senhor, o dia especial de adoração. E nós entendemos que a festa de Lua Nova, que nós não celebraremos mais lá, pode estar se referindo ao período mensal em que, na nova terra, os justos comerão da árvore da vida. Porque Apocalipse 22:2 diz, não é, que as folhas da árvore da vida, que a árvore da vida produzirá o seu fruto de mês em mês. Então, as profecias de Isaías têm dupla aplicação para Israel antes da primeira vinda de Cristo e para todo Israel espiritual após a segunda vinda de Cristo. Muito bom, professor. Nós temos que ir para mais um intervalo, mas não sai daí não, é rapidinho. A gente volta já. Já estamos de volta, é um prazer ter a sua companhia. Este é o último programa do ano do programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar aí com a gente. As perguntas são muitas e a participação é importantíssima. Juntos nós aprendemos da Palavra de Deus com os vários questionamentos que chegam aqui pra gente. Como, por exemplo, esse que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Francinaldo e ele pergunta o seguinte: queridos irmãos, sou de Manaus e como que Deus falava com Moisés face a face, se a Bíblia diz que homem nenhum jamais viu a Deus? Professor, se a Bíblia diz que ele falava face a face com Deus, como que a gente explica se um outro texto, a Bíblia também fala que ninguém viu a Deus face a face? Na verdade, o falar face a face, se você ler ali, amigo telespectador, Êxodo capítulo 33, você vai ver que Deus falava com Moisés face a face, porém uma nuvem encobria Deus, para que a face de Deus não fosse vista. E se você continuar lendo ali o relato em Êxodo 33, você percebe que quando Moisés pediu para ver o Senhor não o permitiu, mas apenas que viste a forma de Deus pelas costas e não o rosto. Então não é uma contradição. Falar face a face não indica necessariamente que Moisés estava vendo a face dele. Né? Havia uma nuvem, uma glória que encobria, porque se o homem pecador contemplar o Deus puro e santo, o homem não resiste. Ok? Então leia Êxodo 33 e você vai resolver este aparente problema. Muito bem, então vamos colocar mais uma aqui no nosso Facebook. Tem muita pergunta aqui pelo Facebook. O Gilner Freitas, ele quer saber o seguinte: professor, o Espírito Santo é Deus junto com o nosso Deus Criador e o seu Filho Jesus? A Bíblia não deixa dúvida alguma a respeito disso. O Espírito Santo é um ser divino. Vamos ler aqui 2 textos dos muitos que existem e que são bastante claros, né? A pessoa tem que estar num estado de rebeldia muito grande para, após ler esses textos, continuar descrendo, não é, na divindade do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Primeiramente, que eu estou aqui destacando, Ananias mentiu ao Espírito Santo. Você pode mentir para uma coisa ou você só mente para alguém? Você só mente para alguém.
Eu não posso dizer o seguinte, olha, eu menti para a minha mesa. Se eu disser isso, eu preciso ir para um hospital psiquiátrico. Né? Se eu menti para alguém que tem sentimentos, que pode se sentir triste ou ofendido com a minha mentira. Tá? Então, Ananias mentiu ao Espírito Santo. E ao mentir ao Espírito Santo, o que isso significou? Verso 4. Conservando, porventura não seria teu o valor do campo, né, prometido, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Claro, como o sol ao meio-dia. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Para você mentir, para a outra pessoa se ofender com uma mentira, ela tem que ser um ser pessoal, não pode mentir para uma coisa. E mentir ao Espírito Santo equivaleu a mentir para Deus, então o Espírito Santo é Deus. É a conclusão simples a qual chegamos pela sequência lógica do próprio texto. E deixo um outro texto para nós seguirmos adiante, Mateus 12, 31 e 32, é um texto também muito claro. Diz assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Você blasfema contra quem? Contra Deus. Eu não blasfemo contra o Tito. Eu posso ofender o Tito, por ele é uma pessoa, mas eu não posso blasfemar contra ele porque ele não é Deus, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então eu não vou entrar aqui no mérito do pecado imperdoável agora, mas veja, se é possível blasfemar contra o Espírito, é óbvio que ele é Deus. Então a Bíblia ensina claramente, o Espírito Santo é um ser divino e negar isso é muito perigoso para a fé cristã. Muito bom, professor. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por você participar do programa, mandando a sua dúvida para a gente. Ele diz o seguinte, eu sou católico, dizimista, praticante. E na homília, o padre fez uma citação ao livro de Macabeus na Bíblia. A minha pergunta é, há divergências entre Bíblias? Ele faz essa pergunta porque na Bíblia Católica existem outros livros. Macabeus, por exemplo, é um outro livro desses. E ele, na sua sinceridade aqui, professor, ele quer saber, tem divergência de uma Bíblia evangélica, de uma Bíblia católica? E só para a gente ajudar o nosso telespectador, homília é uma pregação em estilo familiar que busca explicar um tema ou um texto evangélico. É um termo usado na Igreja Católica sobre explicar um texto evangélico. Um estudo mais aprofundado sobre isso. Professor, a pergunta dele é essa. Existe divergência em Bíblias? Veja, querido irmão, primeiramente, a Bíblia protestante, ela tem os livros necessários para a nossa salvação e que realmente foram incluídos pelo Espírito Santo na lista de livros inspirados. O detalhe é que as Bíblias católicas têm os chamados livros apócrifos, né, chamados pelos nossos irmãos católicos de deuterocanônicos, não é? O que acontece? Esses livros deuterocanônicos, 7, 8 livros, eles não existiam na Bíblia original hebraica, né? Se você ver aqui a Bíblia hebraica, como, por exemplo, usada por Jesus, olha do que ela era composta. Ó. Lucas 24, 44. O verso 27 também tem uma informação, diz assim, ó, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebe? Lei de Moisés é uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, os Salmos, a todo o conjunto de cânticos, né? E profetas ao restante do Antigo Testamento. Então, na Bíblia hebraica original, tinham 39 livros. Os deuterocanônicos ou apócrifos, eles foram acrescentados pela Igreja Católica
no Concílio de Trento, por volta do ano de 1546. Por quê? Os protestantes diziam que a Igreja Católica não tinha base bíblica para suas doutrinas. E como realmente várias delas não têm base bíblica, outras sim, né? E para argumentar contra esse argumento da reforma, em 1546, os livros apócrifos foram introduzidos porque eles apoiam certas doutrinas católicas. Por exemplo, segundo Macabeus 12, capítulo 12, 43 a 47, ali apoia oração pelos mortos. Os livros apócrifos também apoiam dar esmolas para perdoar pecados. Isso era conveniente para a igreja na época, por causa das indulgências, né? Então, resumindo, a diferença entre as Bíblias católicas e protestantes está nesses livros. Agora, se você desconsiderar os livros apócrifos, o texto é o mesmo. Se você ler, por exemplo, eu aprecio demais a Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, a tradução ecumênica da Bíblia, que também tem tradutores católicos, traduções excelentes. Tem os livros apócrifos ali que não foram inspirados, foram agregados. Agora, você usando os apócrifos só como fonte histórica ou de conhecimento e usar o restante, que é o inspirado, as traduções católicas são excelentes. Só não usa os apócrifos porque eles realmente contradizem o restante das Escrituras. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um programa, o último programa do ano. Estamos encerrando aqui no Na Mira da Verdade e eu acho que vale a pena a gente fazer alguma coisa. Eu acho que pelo menos uma vez no ano você pode ver alguns segredos do programa Na Mira da Verdade. Eu quero aproveitar e convidar você pelo seguinte: nós vamos agora invadir a biblioteca do professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, feliz ano novo, feliz ano novo, amigo. meu caro. Deus te dê muitas alegrias. Um ano de muitas realizações aqui no programa Na Mira da Verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa diferente. Eu quero que todos os nossos câmeras, toda a nossa produção venha aqui para nós darmos um abraço e mostrarmos para os nossos telespectadores que, na verdade, não é apenas professor Leandro Quadros e eu que toda fazemos uma o programa. equipe, amiga. Tem toda uma equipe, a nossa produtora também, assistente de produção, o Léo que está aqui. Feliz ano novo para vocês. Obrigado por vocês fazerem. Gente, essa é a equipe do programa Na Mira da Verdade. Esses meninos que estão aqui por trás, dá para vir mais gente aqui? Vamos fechando aqui, ó. Esses meninos que estão por trás das câmeras e essa jovem e outras jovens que estão lá em cima que não podem descer porque elas estão lá fazendo tudo isso acontecer. Esse é o programa Na Mira da Verdade. E tem um câmera ali. Como é que a gente vai mostrar esse câmera ali? Olha lá, ele vai entrar aqui, ó. Vem cá, câmera. Vamos ver se troca pra lá. Mostra esse cara aqui também. Tem que mostrar esse menino aqui que tá junto. Cadê? Corta lá na número 1. Vamos ver. Aí, é isso que faz acontecer. Gente, feliz ano novo pra vocês. A gente só tem a agradecer, né, professor? Equipe maravilhosa, obrigado. Não é só uma equipe de trabalho, é uma equipe de amigos, né? Com certeza. Brincamos juntos e tudo que é assunto. É uma alegria a gente ter essa amizade. Esperamos que você sinta isso também aí na sua família. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Este é o 10º ano que nós estamos com o programa Na Mira da Verdade. O programa Na Mira da Verdade começou em 2009. Este ano nós completamos 10 anos. É motivo de grande alegria para a gente saber que há 10 anos nós estamos aqui na telinha, na sua telinha da Novo Tempo, fazendo o programa Na Mira da Verdade. A gente chega até a se emocionar, porque é muito satisfatório para a gente saber que somos pecadores, todos nós somos pecadores, e Deus nos dá esse privilégio, não é, professor? É uma bênção para nós. Nós queremos que o nosso telespectador, Tito, sinta a mesma alegria que nós sentimos, né? E a mesma certeza da salvação que temos. Apesar de sermos pecadores, Deus nos chamou para estudarmos a Bíblia com o nosso telespectador e ouvinte. Nós queremos que você sinta também este perdão de Deus, esse amor de Deus por você, né? E que você possa nos acompanhar mais ao longo deste ano. E que a graça de Cristo, assim como tem nos acompanhado, nos ajudado a superarmos nossas dificuldades, que a graça de Cristo também acompanhe a você e a sua família. Nosso muito obrigado. Olha, professor, eu acho que valeria a pena nós fazermos uma oração de agradecimento a Deus. A você, telespectador, esse é um momento seu, mas é um momento nosso também. Nós estamos aqui agradecendo a você por você estar com a gente. 52 programas no ano, né? 52 programas no ano.
Em 10 anos, quantos e quantos programas? 520 programas foram feitos aí e vocês estiveram com a gente, fazendo o programa acontecer. Nós só temos que agradecer a Deus por sermos pecadores e termos a oportunidade, o privilégio de pregar a palavra de Deus. E hoje, como é um dia de final de ano, de festa, vamos fazer uma oração? Perfeito. Eu queria convidar você também aí na sua casa, orar junto com a gente, agradecer a Deus por mais um ano e pelas coisas boas que vão vir pela frente. Você ora pra gente? Claro, vamos orar. Vamos se abraçar todo mundo aqui? Isso. Tem 1 minutinho e 30, vamos orar ao Senhor. Senhor, agradecemos por nossos telespectadores e ouvintes que com tanto carinho nos acompanharam ao longo deste ano, ao longo desses 10 anos. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esta equipe, não de colegas, mas acima disso de amigos, de irmãos, e que as suas bênçãos desse novo ano sejam sobre nossas famílias, sobre nossas vidas. Nos dê, Senhor Deus, a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente tem que agradecer vocês. Vamos abraçar todo mundo aqui, vamos cumprimentar todo mundo. Obrigado por vocês Irmão, Deus te fazerem abençoe o nessa programa jornada, viu? acontecer. Valeu, amigão. Esse é câmera, esse aqui Tudo mexe envergonhado, com os todo nossos mundo envergonhado. Não microfones. tem que ter medo Esse de aqui câmera, é câmera rapaz. também. Gente, esse aqui é o cara que mexe com a iluminação. Obrigado Esse por aqui tudo, é câmera também, já está há um Garota, tempo com a gente. obrigado E mais o pela Bedak companhia. está ali. Amigão, Gente, muito obrigado pela obrigado. parceria. Um feliz ano Não novo para precisa ter você. vergonha de Que câmera. Deus abençoe. E olha, Prazer estar com tenha você. certeza de uma coisa. Não deixe de fazer os seus planos. Faça os seus planos para um novo ano e Deus vai lhe abençoar. Forte abraço, que Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Feliz ano Mira da novo. Verdade. Na mira. Se você tiver a coragem de perguntar, A Bíblia sempre terá coragem de lhe responder. que Deus abençoe.